Vamos começar então com as principais dúvidas trazidas pelas pacientes sobre um tempo muito temido por elas, recuperação. E aí, doutor Alfredo, quanto tempo depois das mamoplastias de aumento ou redução é possível se recuperar? Então, a gente tem que realmente dividir como você fez na pergunta, né? A mamoplastia de aumento, que é apenas a inclusão da prótese de mama, a gente consegue recuperar de uma forma bem rápida, na técnica de 24 horas, recuperação em 24 horas. Então, uma paciente que faça essa técnica, né, ela vem a se recuperar de uma forma livre e ela ficar independente de qualquer pessoa, de qualquer cuidado, nas primeiras 24 horas. Não quer dizer que ela vai estar liberada para tudo, ou seja, não vai fazer exercício físico, não vai pegar não vai fazer grandes esforços, né? Mas ela vai cuidar da sua higiene pessoal, normal, diária, sem depender de ninguém, vai se alimentar, vai ter toda a amplitude de movimento, mas não vai fazer, obviamente, força, tá? Isso aí ela só vai começar a fazer depois de 2 semanas. Agora, as mamoplastias redutoras, normalmente quando a gente faz sem prótese, as mamoplastias redutoras, como é uma técnica mais antiga, que não tem tanta estabilidade que a prótese dá, a recuperação realmente é um pouco mais lenta, é 3 a 4 semanas, com o braço mais paradinho, sem grande amplitude de movimento, tá? E nas mastopexias, que são as cirurgias de elevar as mamas, tá? As mastopexias elas podem ser pequenas ou grandes, a depender do tamanho da queda da paciente, da mama. Então, se por acaso ela for uma mama pequena, ela se comporta mais como se fosse uma prótese de recuperação em 24 horas. Se ela tiver uma queda maior, ela vai se comportar mais como uma mamoplastia redutora. Tá? Então, tudo é de caso a caso, né? A gente tem que avaliar. O fato é que, colocando prótese, essa recuperação, com certeza, é um pouquinho mais rápida do que a técnica sem prótese, porque a gente consegue fazer com todas as técnicas de estabilidade de prótese por debaixo do músculo, a gente consiga recuperar mais rápido. Uma paciente que mora sozinha, que precisa se virar, não tem nenhuma rede de apoio, ela faz a R24R. Com quanto tempo depois ela consegue, por exemplo, voltar ao trabalho, dirigir? Se ela voltar ao trabalho, se o trabalho dela for trabalhos de escritório, trabalhos que não envolva esforço, no outro dia ela pode voltar. Eu operei uma dentista há 2 semanas atrás, que no outro dia ela foi fazer seu trabalho de dentista, tá? No outro dia depois da cirurgia, tá? Mas se envolver grandes forças, como por exemplo uma personal, ela pode ir lá orientar, mas não vai demonstrar um movimento, entendeu? Mamas flácidas, pesadas, caídas após a gestação. Pode realizar a R24R? Vamos lá, a R24R é uma técnica que ela vai permitir o aumento para aquelas pacientes que não têm flacidez. Então, se tiver uma flacidez ocasionada por gestação, perda de peso, ela vai precisar de uma cicatriz que é um pouquinho maior do que aquela de baixo de 4 centímetros. Então, tecnicamente, é uma recuperação mais lenta do que a técnica de 24 horas, mas não quer dizer que vai ser muito tardia essa recuperação, tá? Tem pacientes minhas de mastopexias que com 5 dias tá dirigindo tranquilamente, carro automático, isso aí sem problema nenhum. Doutor Alfredo, e quanto custa se recuperar em 24 horas? Na verdade, qualquer custo em cirurgia plástica ele é uma coisa muito tênue, né? Eu não posso falar, não posso generalizar, tá? Tem pacientes que custa mais, tem pacientes que custa menos. Por quê? Eu costumo dizer que eu não vendo um produto, desculpa. Eu vendo um serviço, tá? E assim como qualquer serviço, você vai num arquiteto, num engenheiro, você vai falar, quanto é que eu faço para subir, quanto é que eu vou gastar para subir minha casa? Depende, a sua casa é pequena, a sua casa é uma mansão, né? O arquiteto também vai basear de acordo com o projeto, ou seja, eu a mesma forma. Eu tenho que ver o que é que eu vou fazer primeiro com a paciente. Então, por isso que é imprescindível a consulta médica, tá? Beleza, doutor. Eu aqui, nesse exato momento, estou precisando de a paciente está em consulta médica. Ela fala assim, eu quero fazer a técnica antiga, subglandular, eu quero fazer a técnica de recuperação rápida. Obviamente, a técnica de recuperação rápida, por usar materiais, equipamentos, fios de sutura, funil, ou seja, várias tecnologias e materiais especiais, que na outra não necessariamente precisa usar, ela vai ser mais cara, mas não é o que vai encarecer a ponto de você, não vou fazer tal técnica a ponto porque eu quero economizar e eu quero gastar menos. Não é esse custo tão discrepante, não. Bom, e sobre os tipos de prótese utilizadas?
querer um colo mais marcado, menos marcado, mais natural? Quais são os pontos que estão envolvidos nessa escolha? É sua, é da paciente? Como é que funciona? Vamos lá. A coisa mais importante que a gente precisa alinhar com a paciente é o alinhamento da expectativa. Tá? Então, tudo isso que você me falou, eu pergunto para a paciente. Você quer um colo marcado? Aí primeiro ela tem que entender o que é colo marcado. Porque muita paciente que chega para mim e fala, doutor, eu não quero aquele colo marcado. Só que o que ela tem na cabeça? Que é aquela prótese de silicone, tá? Envolvida por pele, aquelas duas, literalmente, bola sambando ali para cima e para baixo sem sustentação nenhuma. Aquilo é um colo marcado. Na verdade, eu costumo brincar com meus pacientes. Aquilo não é um colo marcado, aquilo é uma prótese marcada. Porque realmente não tem nenhuma anatomia mamária, não tem nenhuma coisa que se assemelhe à mama. É isso aqui, uma prótese, né, envolta por uma pele. Então, eu costumo falar que existe a diferença de colo marcado para prótese marcada. Colo marcado, que na verdade a definição de linhas de clivagem é o quê? É quando você usa um decote e tem aquela marcação natural, sem uso de sutiã, por exemplo. Tem aquela voltinha aqui, não necessariamente marcada demais. Tá? Então é isso que eu falo para meus pacientes. Ah, beleza, doutor. Então eu quero sim ter um desenho da mama bonito. Então ela quer uma coisa mais marcada, tá bom? Isso tecnicamente falando. Ah, em relação a volume, o que eu quero, né? O que você vai querer? Aí eu falo, ó, não é o que você quer, é o que seu corpo lhe permite. Então tudo é proporção, tá? Então eu faço uma série de medidas a paciente, vejo largura de tórax, vejo a altura, obviamente, vejo a distância do mamilo até essa região aqui que a gente chama de esternonorte, entendeu? Então a gente vai avaliar a proporção da paciente. Aí a gente vai chegar, principalmente, uma das principais medidas é a base mamária. A base de onde está, de onde a prótese dela vai repousar. Então eu não posso pegar uma paciente de tórax estreito e exagerar numa prótese de base larga, e nem posso pegar uma paciente de base larga, um tórax largo, e botar uma prótese estreita. Então eu tenho que encaixar, né, dar um match entre a prótese e o corpo da paciente. Ah, e o volume que isso vai resultar? E depende de qual é a expectativa da paciente. Eu costumo falar. Você gosta de uma prótese do seu resultado, o maior possível para o seu corpo. O maior possível ou o menor possível? Normalmente é isso quando elas falam, não, eu quero uma coisa mais natural. É porque elas querem, não é um volume muito grande. Tá? Então, beleza. Aí a gente vai mexer na proporção, ou seja, na altura que essa prótese vai ter. Quanto mais para frente ela for, maior o volume. Quanto menos para frente ela for, menor o volume. Então, tudo é proporção que a gente analisa nas pacientes e faz a simulação 3D para elas sentirem e visualizarem o que é aquilo que eu estou conversando, para não gerar desalinhamento de expectativa. E como funciona a sua primeira consulta? Qual é a importância dela? E depois da primeira consulta até a realização da cirurgia, quais são os passos? Vamos lá. A paciente que chega na primeira consulta, né, a primeira coisa, obviamente, depois da apresentação e tudo mais, é eu perguntar, o que você veio fazer aqui? O que eu posso fazer para melhorar? Eu sempre gosto de escutar, tá? Então, eu sou sempre o último a falar na consulta. Eu gosto de escutar, eu quero botar prótese. Eu, sim, mas me fale mais um pouco. Por que você quer botar prótese? Quais são os motivos que estão lhe levando a botar prótese? É um sonho que você sempre teve? Foi depois da sua gestação? O que aconteceu na sua gestação? O que aconteceu no seu histórico de peso? Por que você está frustrado com o seu corpo? Por que você quer melhorar? É para você mesmo? Ou é para alguém? Tá? É o seu marido que está querendo? É você? É suas amigas que estão todos botando? Tá? Então, eu preciso entender qual é o sentido que ela está dando para aquela cirurgia, tá? Porque esse é um dos principais fatores de sucesso da cirurgia. É realmente operar aquela mulher que vai ficar feliz com aquele resultado. E, obviamente, a gente faz, depois que eu identifico realmente esse desejo dela e tal, e vejo se posso mudar, aí a gente vai para a história médica, né? Onde eu vou bater dado por dado dela, desde a história de criança dela até adulta, para saber se tem alguma condição que contraindique uma cirurgia ou um procedimento médico mesmo, né? Porque a cirurgia, embora seja estética, ela é uma cirurgia, ela tem riscos e a gente precisa identificar esses riscos antes de operar, né? Para que a gente não consiga ter desfechos desfavoráveis. Então, é aí que a gente normalmente já acende alerta para algumas doenças, pede algumas avaliações de colegas, enfim, para que consiga liberar para a cirurgia de fato. E aí partimos para o exame,
O exame físico a gente faz todas as medidas da paciente, vai escolher o tipo de prótese, vai identificar o que ela quer e tudo mais. E aí, obviamente, a gente vai fazer toda a requisição dos exames, ela vai fazer esses exames. Se os exames estiver tudo ok, ela já começa o protocolo de nutrição. O que é esse protocolo? É um dos principais fatores que favorecem a rápida cicatrização que a gente está tendo e, principalmente, prevenção de complicações, como infecção, como má cicatrização, tá? Então, a nutrição, ela é super importante nisso. Ela vai preparar a nutricionista, né, do nosso protocolo nutricional, ela vai preparar a paciente para receber a cirurgia durante um mês antes da cirurgia. Após esse período, né, após a cirurgia, ela vai recuperar, ou seja, mais um mês. Então, são 2 acompanhamentos nutricionais, ou 2 meses de acompanhamento nutricional que essa paciente vai ter. Tá? Fora isso, depois que ela opera, ela vai fazer todo o protocolo também de drenagem linfática, de recuperação, com uso de estratégias da fisioterapia dermatofuncional, que é ozônio, radiofrequência, laser, para melhorar a cicatriz. E a gente tem esse segmento com a paciente do jeito que ela merece, para que a gente consiga superar a expectativa dela, não só atingir. Coloquei minha prótese com outro médico e não gostei do resultado. O que fazer? Eu digo que é a caixinha de surpresa da cirurgia plástica, né? Para mim é o tipo de cirurgia mais difícil que tem em cirurgia plástica, tá? Tenho recebido vários no consultório, né? A partir do momento que a gente se identifica como especialista em cirurgia mamária, chega muita paciente desse jeito e a gente tem que, querendo ou não, tentar superar essa expectativa dela, que já vem frustrada, às vezes, por 1, 2, 3, 4 cirurgias que não deram certo, tá? Por que eu digo que é uma caixinha de surpresa, tá? Porque uma coisa é eu fazer um bolo onde eu sei onde eu errei e no próximo eu sei o que fazer para consertar. Outra coisa é eu não saber quem foi o confeiteiro que fez, tá? Então, eu não consigo prever, por mais que a gente faça ressonâncias, todo tipo de exame, o que a gente vai encontrar ali, tá? Então, é uma cirurgia mais delicada, é uma cirurgia mais demorada, tá? Mas também não é impossível, tá? Eu digo para as pacientes que vêm com essa queixa, né, que já fez algumas cirurgias com outros colegas, já teve outras situações em que não deram certo, que fale, a garantia do resultado é um pouco mais difícil a gente garantir, porque a gente não sabe, é a caixinha de surpresa. Mas a gente mostra todas as estratégias, a gente bota em cima da mesa todas as opções que a gente tem, vamos fazer essa técnica, qual é o lado bom, qual é o lado ruim dessa técnica, tenho essa outra técnica, quais são os benefícios e malefícios de cada uma delas. Ou seja, tudo que é conversado, tudo que é alinhado antes com a paciente se sente mais confiante. Tá? Então, quando ela chega até em mim e eu proponho todo tipo de estratégia que ela possa ter, ela já vai, ela escolhe uma, e eu digo que não existe escolha certa nem escolha errada, existe aquela escolha que a gente confia junto e a gente vai junto nessa. Tá? E normalmente tem dado tudo muito certo. E, graças a Deus, as pacientes estão saindo super satisfeitas. Doutor Alfredo, qual a importância de escolher bem o seu cirurgião plástico? Faz total diferença. Na verdade, o que eu costumo falar para as pacientes é que ela não escolha simplesmente o cirurgião plástico, ela escolha a pessoa, tá? Isso aí faz total diferença, porque a gente sabe que na medicina, a medicina ela é uma ciência que não é exata, tá? Então, mesmo quando você vai operar com o cirurgião mais conhecido do mundo, no melhor hospital do mundo, com os melhores remédios técnicos do mundo, ainda pode dar errado, tá? Por quê? Porque a medicina é isso, ela não é exata, tá? Mas a única coisa que um médico cirurgião ele pode oferecer e dar garantia disso é a atenção, é o cuidado, tá? Então, toda vez que a paciente vai procurar um cirurgião para você, eu acho que antes da técnica cirúrgica, que eu não considero, tem que ser importante, tem que ser bom mesmo no que faz, mas que você saiba o tipo de médico que você está lidando, se é um médico que vai lhe dar atenção, com todo o cuidado que você merece, disponibilidade de horário. Isso aí, para mim, é imprescindível. No dia que alguém, meu familiar, for, que eu precisar indicar algum cirurgião, eu vou primeiro olhar para isso, para depois olhar. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa bem treinada, ela vai fazer aquilo que é para ser feito, tá? Então, não existe cirurgião melhor, não existe cirurgião pior tecnicamente. Mas, obviamente, existem os cirurgiões que vão lhe dar mais atenção e outros menos. E, normalmente, nesse ponto aí que as pacientes ficam frustradas quando não encontram os bons.